Olá, meu jovem, olá, minha jovem, sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Meu nome é Rafael e eu sou seu professor de Física. Bom, na aula de hoje, nós vamos fazer uma breve revisão de calor e sobre os seus modos de propagação. E aí eu vou introduzir com vocês conceitos novos em relação à calorimetria. Então, nós vamos falar de o que é calor, calor específico, capacidade térmica, vamos fazer alguns exemplos e veremos também algumas aplicações desses conceitos no nosso cotidiano. Bom, começando a fazer a revisão de calor, nós já vimos a diferença de temperatura para calor. Temperatura mede o grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto maior for o grau de agitação, quanto maior for a vibração, maior vai ser a temperatura. Já o calor é uma energia transferida de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa transferência de energia ela é de maneira espontânea e ela sempre vai acontecer do de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso é o que a gente chama de calor. Então, temperatura é o grau de agitação das partículas e calor é a energia que está sendo transferida devido à diferença de temperatura entre dois corpos. E quais são os modos de propagação de calor? Nós temos a condução. A condução é a propagação que o calor vai se propagando de partícula a partícula, né? Então, acontece quando há interação direta entre corpos de temperaturas diferentes. E esse calor ele vai se propagando no decorrer desse corpo, de partícula por partícula. Nós temos também a convecção. A convecção acontece nos fluidos, lembrando que fluido é tudo que está no estado líquido ou no estado gasoso. E aí a convecção é a propagação de calor nos limites do fluido, gás ou líquido, acompanhado de movimento dele mesmo. Formam-se as correntes de convecção. Então, a gente pode pensar na convecção como um sobe e desce de fluido. Vamos supor que eu tenho uma panela e essa panela tem água e essa água está fervendo. A parte de baixo da panela está em contato direto com a chama, então a água na parte de baixo vai esquentar. E aí o que vai acontecer? Essa água ela vai esquentar e vai diminuir a densidade, então ela vai subir. Em contrapartida, a água lá em cima, que estava mais fria, ela vai descer. Essa água que desceu, ela volta a esquentar, diminui a densidade também e volta a subir. E aí vai ficar aquele sobe e desce, certo? A água quente sobe, a água fria desce. E não só com a água, mas com os ventos também é a mesma coisa. Aqui na crosta da Terra, a camada de ar ela esquenta, então ela vai subir. Em contrapartida, o ar frio ele vai descer. Então é aquela troca constante, ok? E nós temos também a radiação. A radiação é a propagação de energia por meio de ondas eletromagnéticas. Quando um corpo as absorve, aumenta sua temperatura. Então, por exemplo, o Sol. O Sol ele emite ondas eletromagnéticas, são radiações eletromagnéticas que, ao serem absorvidas por um corpo, esse corpo ele vai aumentar a sua temperatura. O nosso corpo também emite radiação eletromagnética. No caso aqui, vai emitir radiação infravermelho. E aí, um corpo, né, que absorver esse infravermelho, a tendência é aumentar a temperatura. Normalmente, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a emissão desse infravermelho. Bom, e aí a gente entra agora na parte nova da calorimetria, que são algumas grandezas envolvidas na calorimetria. Nós vamos falar, então, de calor latente e calor sensível, que é o seguinte: quando um corpo ele recebe calor, duas coisas podem acontecer. Ou ele vai mudar de estado físico, ou ele vai variar sua temperatura. Ou seja, se o corpo ele recebe calor e ele mudar de estado físico, ou ele vai passar do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o gasoso. Agora, se ele perder calor e ele alterar o seu estado físico, ele passa do estado gasoso para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido, tá? Então, quando ele perde calor, quando ele ganha calor, ele passa do gasoso, quando ele recebe calor, ele passa do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Quando ele perde calor, ele passa do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido. Agora, se essa energia ela não servir para mudar de estado físico, ela vai servir para alterar a sua temperatura. E aí, quando um corpo ele recebe calor e ele pode aumentar a temperatura, quando ele perde calor, ele vai reduzir a temperatura. E aí, nós vamos dar nomes diferentes para esse calor. Quando o calor for usado para alterar o estado físico, nós vamos chamar de calor latente. Quando o calor recebido ou perdido for usado para
variar a temperatura, nós vamos chamar de calor sensível. Então, o calor latente serve para alterar o estado físico, o calor sensível serve para alterar a temperatura. E aí, mas então sabemos que o calor, como funciona a sua transferência, mas qual sua relação com a temperatura? Como que a gente calcula, então, a quantidade de calor para poder variar a temperatura de um corpo? É fácil visualizar quando um corpo recebe calor, aumenta de temperatura e vice-versa. Quando ele perde calor, ele diminui a temperatura. Mas também sabemos que isso não acontece da mesma maneira com todos os corpos. Então, qual que é a relação? E aí a gente entra num conceito novo, que é a ideia de calor específico. O calor específico, representado pela letra C minúscula, ela vai determinar a quantidade de calor necessário para que 1 grama desse material varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Esse calor específico ele é uma característica do material. Cada material, cada substância vai ter um valor de calor específico para ele. Então, coloquei para vocês aqui uma tabela com alguns valores de calor específico. Por exemplo, se a gente for olhar a água tem um valor de calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. O que significa esse 1 caloria por grama grau Celsius? Quer dizer que se eu tiver 1 grama de água e eu quiser variar esse 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 1 caloria. Agora vamos pensar aqui na areia. A areia ela vai ter um calor específico menor. O calor específico da areia, pela tabela aqui, vale 0,2 calorias por grama grau Celsius. Isso significa que, para eu aquecer 1 grama de areia em 1 grau Celsius, eu vou precisar fornecer 0,2 calorias para essa areia. Notem, então, que a areia ela tem um calor específico menor. Nesse caso, para quem que eu vou ter que fornecer mais energia para poder variar em 1 grau Celsius? Para a água ou para a areia? No caso aqui, olhando pela tabela, eu vou precisar de fornecer mais energia para a água, porque a água ela tem um calor específico maior. Então, para variar a temperatura da água, eu preciso fornecer mais energia, ok? Então, cada substância tem seu próprio calor específico, que são próprios deles, medido em calorias por grama grau Celsius. Só que essa unidade de calor específico, ela pode variar, tá? Aqui, na tabela, está em calorias por grama grau Celsius. Mas essas unidades podem estar, por exemplo, em joules por quilograma grau Celsius. Então, a gente tem que prestar muita atenção na unidade, tá ok? Na calorimetria é muito comum a gente usar o caloria por grama grau Celsius, mas em meio científico, sistema internacional, normalmente se usa o joule por quilograma grau Celsius. Bom, e aí, como é que eu vou calcular, então, a quantidade de calor? Eu tenho aqui um material qualquer e eu quero elevar a temperatura, fazer uma variação de temperatura nele, elevar a temperatura. Qual que é a quantidade de calor que eu preciso fornecer? Como que eu calculo essa quantidade de calor? Tem uma fórmula matemática para isso, que fala o seguinte: o calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura, variação de qualquer coisa, é sempre final menos inicial. Então, a variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui um macete para você memorizar essa fórmula, costumo falar em sala de aula, que essa fórmula é a fórmula do Ki-macete. Ou seja, calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, se eu quero saber qual que é a quantidade de calor que eu preciso fornecer, eu preciso observar qual que é a massa, saber qual que é a massa, qual que é o calor específico e qual é a variação de temperatura, quanto que vai estar variando. Dessa forma, podemos relacionar mais uma vez a quantidade de calor transferido com o calor específico. Quanto menor o calor específico, maior vai ser a variação de temperatura. Bom, vou fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor essa relação da quantidade de calor e o calor específico. Um cozinheiro, ao tirar uma assadeira do forno, usou um medidor de temperatura na assadeira de alumínio, medindo 150 graus Celsius. Sabendo que antes a assadeira estava a temperatura ambiente de 25 graus Celsius e tem uma massa e calor específico de 200 gramas e 0,22 calorias por grama grau Celsius, quantas calorias foram transferidas para a assadeira? Então, ele está perguntando o seguinte: eu tenho a assadeira, inicialmente ela estava a 25 graus Celsius e ela passou a ficar com 150 graus Celsius, então houve certa variação de temperatura. Para que isso acontecesse, eu precisei fornecer calor. Qual que foi a quantidade de calor que eu precisei? Bom, nós vamos primeiro calcular qual que foi a variação de temperatura. A temperatura final, 150 graus Celsius, a inicial, 25. Então, um menos o outro vai dar 125 graus Celsius.
Nós temos a massa, que é de 200 gramas, e o calor específico, 0,22 calorias por grama grau Celsius. Agora, vou calcular a quantidade de calor. Vou usar a fórmula do Quimacete. Calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, substituindo aqui na fórmula, vai ficar 200 vezes 0,22 vezes 125, que vai dar um total de 5.500 calorias. Ah, professor, mas se eu quiser saber essa resposta em joule, aí nós temos que lembrar de uma aula anterior que fala o seguinte, que uma caloria corresponde a aproximadamente 4,18 joules. Como eu tenho aqui um total de 5.500 calorias, eu vou multiplicar isso por 4,18, que vai dar um total de 22.900 joules. Bom, e aí continuando a falar da quantidade de calor, eu falei que o calor ele pode ser usado também para variar o estado físico da matéria. Nesse caso, nós vamos trabalhar com calor latente. O calor sensível é para poder variar a temperatura. O calor latente é para poder mudar o estado físico daquela substância, daquela matéria. E como é que eu calculo o calor latente? Vai ser a quantidade de calor dividido pela massa, ok? Bom, e aí a gente entra também no novo conceito que é o de capacidade térmica. O conceito de capacidade térmica é representado pela letra C maiúsculo, tá? O calor específico é a letra C minúsculo, capacidade térmica é o C maiúsculo. É a quantidade de calor que um corpo deve trocar com o outro para que haja variação de 1 grau Celsius. No calor específico, eu preciso que o calor específico seria a quantidade de calor para que 1 grama varie em 1 grau Celsius. Na capacidade térmica, não interessa a massa. Tá? Eu quero o corpo todo variando em 1 grau Celsius, independente da massa. E aí, como é que eu vou calcular isso? Vai ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Tá? Corpos com grandes capacidade térmica são chamados de reservatórios térmicos. Um exemplo disso são os oceanos, que são um grande armazém de calor, além de ajudar na distribuição do calor do Sol que vem para a Terra por meio das correntes marítimas. Então, a água, né, o oceano tem um grande volume de água, então ela tem uma alta capacidade térmica. E devido a isso também, os oceanos, por meio das correntes marítimas, conseguem distribuir bem o calor recebido pelo Sol. Podemos dizer, então, que enquanto o calor específico é uma característica relacionada com um material específico, a capacidade térmica está relacionada com o corpo como um todo. Então, um iceberg, por exemplo, um cubo de gelo e um iceberg compartilham do mesmo calor específico, mas diferentes capacidades térmicas. Porque o que acontece? O calor específico é uma característica do material. Então, eu tenho um cubo de gelo e um iceberg, ambos feitos de água, né? Água no estado sólido. Então, eles vão ter o mesmo calor específico, mas a capacidade térmica vai ser diferente. Se eu tiver um cubinho de gelo e eu tenho um iceberg grandão, qual desses dois eu vou precisar de maior quantidade de energia para poder variar a temperatura do corpo todo em 1 grau Celsius? O gelo, que é pequenininho, ou o iceberg, que é grandão? No caso, vou precisar do iceberg. Vou precisar de mais energia para o iceberg. Nesse caso, o iceberg vai ter uma capacidade térmica maior em relação ao cubo de gelo. E aí a gente fala do calor na praia. É o seguinte, durante o dia, a areia da praia é muito mais quente que a água do mar. E à noite a situação se inverte. Isso se deve porque o calor específico da areia é bem menor que o da água. A ideia é o seguinte, eu estou lá na praia, eu tenho a água e eu tenho a areia. Quem já foi na praia já pôde perceber que quando pisa o pé na areia, só falta queimar o pé. Por que isso acontece? Ambos estão recebendo a mesma quantidade de calor, o mesmo fluxo de calor do Sol. Só que o calor específico da areia é menor do que o calor específico da água. Isso significa, então, que a mesma quantidade de calor que ambos recebem, a areia vai elevar a sua temperatura mais do que a água. Ou seja, é mais fácil esquentar a areia do que esquentar a água. Em contrapartida, à noite, não tem mais radiação solar, então eles começam a perder calor. E aí, a areia ela vai perder calor muito mais rápido do que a água. Ou seja, ela vai se esfriar também mais rápido que a água. Então, durante o dia, a areia ela é muito mais quente que a água devido ao baixo calor específico. Em contrapartida, durante a noite, a areia vai ficar mais fria porque ela perde calor mais rapidamente. Por exemplo, a panela de pedra,
é um exemplo que a gente tem também de alto calor específico. As donas de casas, né, que costumam fazer comida em panela de pedra, fazer feijão, por exemplo, custa esquentar a panela de pedra. Mas depois que o fogo é desligado, o feijão continua fervendo. Por quê? Porque a panela de pedra, ela custa esquentar porque ela tem um alto calor específico. Mas, em contrapartida, ela custa esfriar também, porque ela custa a perder calor devido ao alto calor específico. E aí a gente entra na parte de brisa marítima e brisa terrestre, que é a ideia lá do calor específico da água e da areia. O ar em cima da areia quente esquenta e diminui a pressão. Assim, o ar que estava em contato com o mar se move em direção ao litoral e durante a noite o oposto ocorre. Ou seja, o que acontece? Devido ao baixo calor específico da areia, durante o dia, essa areia ela vai esquentar mais rápido. Então, o ar em contato com essa areia ela vai subir, ok? E esse espaço vazio vai ser preenchido pelo ar, pela camada de ar que está vindo lá do oceano. Durante a noite, o que vai acontecer? É a água que vai ficar quente. Então, o ar em contato com a água do mar vai esquentar e vai subir. E aí esse espaço vazio vai ser preenchido pela camada de ar que vem do continente. Então, a brisa marítima acontece durante o dia, e é a camada de ar que vem do mar, e a brisa terrestre acontece durante a noite e está relacionado com a camada de ar que vem do continente. Tá? Bom, e aí a gente entra também na parte de amplitude térmica. Eu coloquei aqui para vocês a relação de temperatura durante o dia. No deserto do Saara, eu tenho uma grande variação de temperatura, e eu tenho aqui também um gráfico que relaciona essa temperatura na cidade de São Paulo. Vocês podem notar, então, vou voltar ao slide aqui, que a amplitude térmica no deserto do Saara é bem maior que a amplitude térmica no estado de São Paulo. Por que isso acontece? Bom, no deserto do Saara, o clima é mais seco. Nós temos muita areia que tem baixo calor específico. Então, a areia, quando ela recebe calor do sol, ela eleva demais a sua temperatura. E durante a noite, quando ela começa a perder calor, ela vai abaixar demais a temperatura. Ou seja, eu vou ter uma alta amplitude térmica devido ao calor específico da areia. Na cidade de São Paulo, ou então até mesmo cidade do Rio de Janeiro, que tem muita umidade, ou seja, tem muito vapor de água, o que vai acontecer? O vapor de água, a água ela tem um alto calor específico. Então, quando ela recebe esse calor do sol, ela não vai variar tanto assim a sua temperatura. E durante a noite, quando ela começa a perder, ela também não vai diminuir muito a sua temperatura. Ou seja, a amplitude térmica ali, nesse caso, vai ser um pouco menor. E por que isso acontece? Acontece devido ao calor específico. Ou seja, em regiões que eu tenho pouca umidade, eu tenho muita areia, a amplitude térmica vai ser muito alta, porque o calor específico da areia ele é baixo. Já no litoral, por exemplo, o calor específico a amplitude térmica vai ser menor devido à presença de umidade, né? Ou seja, vapores de água, e esse vapor de água ele tem um alto calor específico, ou seja, ele não varia tanto a sua temperatura. Tá? Vamos fazer só um exemplo aqui. O professor Elado fez um experimento com seus alunos no laboratório de física. Ele queimou um grande amendoim de 0,1 kg diretamente abaixo de um becker contendo 500 ml de água, que foi de 25 graus Celsius para 26,6 graus Celsius. Sabemos que a densidade da água vale 1 grama por ml e seu calor específico equivale a 1 caloria por grama grau Celsius. Determine o valor calórico desse amendoim. Ele quer saber qual que é a quantidade de calor liberado por cada grama de amendoim. Para isso, a gente tem que calcular qual que foi a quantidade de calor recebida desse amendoim. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu tenho que saber qual que é a massa da água. Eu tenho a densidade e eu tenho o volume. Eu tenho 500 ml de água e a densidade vale 1 grama por ml. Então, eu vou ter um total de 500 gramas de água. O calor específico da água foi dado pelo exercício, que é de 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura, ele inicialmente estava 25 graus Celsius, foi para 26,6, teve uma variação aí de 1,6. E aí eu vou usar então a fórmula do Quimacete. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Substituindo isso na fórmula, então, vai ficar 500 vezes 1 vezes 1,6, que vai dar um total de 800 calorias. Aí, eu quero saber o valor calórico.
Então eu pego toda essa energia absorvida e divido pela quantidade de amendoim, que são 100 gramas. 800 dividido por 100 vai dar 8 calorias por grama. Bom, pessoal, agradeço a participação de vocês. Mandem suas perguntas e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.